Bom dia, Bom dia, professora. tudo bem com vocês? Não. Vixe, não. O que que tá Eu queria acontecendo? estar dormindo. Ah, mas eu também queria. E eu tô tentando aprender como que mexe no Zoom pelo celular. Querer não Uai, é poder. é Ah, mais eu também fácil não que sei pelo mexer, você computador. acredita? Porque eu só mexo pelo... Bom dia, tia. Bom dia. Eu só mexo pelo computador. Também não sei mexer. É muito É bem melhor mais pelo fácil. celular. Mais fácil. Meu Não Deus, sei misericórdia. mexer. Também não sei. Cadê o resto dessa turma nossa? Cadê Estão tudo Emílio? dormindo. Tudo dormindo. Duvido nada. Será? Será? Ainda mais Emílio. Mas que galera! Não acredito que essa galera tá fazendo isso comigo, não. Essa passando a cajada aqui em frente de cada vontade de dar um tiro em cada um. Meu Deus do céu, que barulheira da merda. E ainda tá podendo fazer carreata aí? Bom, Tá, é hoje porque é dia... a proibição era só aqui na atividade, Sofia. É? Cada lugar tem uma regra, né, diferente. Uhum. Então, Que frio. Não tá com frio não, professora? Misericórdia. cada lugar é diferente. Turma, hoje nós vamos iniciar a aula vendo um vídeo sobre conjunções, tá bom? A gente vem estudando conjunções desde lá do vídeo do vídeo, ó. Nós estamos estudando conjunções desde lá do livro 4, tá? E hoje a gente vai ver um vídeo. É como se fosse uma revisão, né? Que como a gente já está estudando tem um tempo, então a teoria de conjunções foi dada há algum tempo, eu achei um vídeo que eu achei bem legal, os exemplos do vídeo, e decidi passar ele para vocês, tá bom? Tá? Então, eu vou começar a passar ele agora. A mesa hoje está cheia, não estou conseguindo nem ficar direito. Eu vou começar a passar ele agora. Aí, primeiro, eu vou tentar passar ele sem a caixa de som, que a minha caixa de som está um pouco ruim. Tem gente aqui que nem mandou mensagem, que eu fiquei esperando a mensagem e não mandou. Nossa, Giane, é verdade. Sábado foi seu aniversário, né? Ah, eu viajei, Giane, desculpa. Não lembrei. Nada não, tia. Mas serve meu parabéns atrasado? Serve, depois eu te mando as fotos, só queria ver as fotos. Tá bom, parabéns. Que Deus te abençoe, que te ilumine sempre, tá bom? Amém, tia, obrigado. Então tá, eu vou pôr o vídeo aqui, aí vocês vão me dizer. Professora, eu não aceito meu parabéns atrasado. Tá bom. Que dia que é seu aniversário, Sofia? É agora em Desculpa. novembro, eu não sei que dia. Mas ela já Que dia, deixou Sofia? claro que é agora em novembro. Daqui a 10 dias? Não, tem menos dias. Não, Ângelo, uai, tá fazendo a conta errada, bem? Tô dizendo, tem menos dias. Olha, Sofia, se eu do nada aparecer em sua casa com uma cartela de uva pra gente fazer um bolo, tá bom? Um bolo, não podemos Fazer um bolo com a desperdiçar. cabeça. Não podemos desperdiçar a comida, não. Ainda bem que o meu Maria não quebrou nenhum, Luísa graças mandou a Deus. avisar que a internet dela tá ruim, não tá dando pra ela entrar. Tá, vixe, com essa chuva aqui na atividade, minha filha. Não gosto nem A minha mais nunca não. caiu, não. Não, eu Desde já quando vi, eu já. acordei. Qual que você usa? Eu nem sei, a de Fábio. Ah, Sei tá. qual é. Acho que é da Oi. Eu vou colocar um pedacinho aqui só para vocês me dizerem se estão ouvindo, tá? Dá para ouvir? Dá. Bem baixo. Aqui não tô escutando nada. Agora não tô escutando mais nada, não.
Então, Nem Pra eu. mim tá parecendo umas fotos, porque tá muito travado. eu dei pause, ó. Dá para ouvir? Tá baixíssimo. Bem baixo agora. Então, eu vou colocar a caixa. Não. Tá bem baixo, bem, bem. Vou colocar a caixa. Brasil. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje será conjunções coordenativas. Mas antes de começarmos o nosso trabalho, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho de notificação. E agora, deu para ouvir? Deu. Deu. Sim. Eu vou soltar o vídeo, prestem atenção. Para ficar por dentro de tudo aquilo que o Brasil Escola tem a oferecer. Galera, as conjunções coordenativas, elas são responsáveis por introduzir as chamadas orações coordenadas sindéticas. Vamos entender esse nome por partes. Se eu estou falando de orações coordenadas, significa dizer que entre essas orações existe uma relação de independência sintática, diferente das orações subordinadas, em que a relação é de dependência sintática. Mas, Jairo, e sindéticas? Por que orações coordenadas sindéticas? Galera, a palavra sindéticas, ela vem de síndeto, que significa conjunção. As orações coordenadas se subdividem em dois grupos. As orações coordenadas assindéticas, que não possuem conjunção coordenativa, e orações coordenadas sindéticas, em que há a presença das conjunções coordenativas, o assunto da nossa aula de hoje. As conjunções coordenativas, que você já sabe, introduzem as orações coordenadas sindéticas, elas são classificadas em razão do efeito de sentido que elas produzem. Elas podem ser de 5 tipos: conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Primeiro grupo, conjunções aditivas. As principais conjunções aditivas são o e o nem. E aqui percebam que o próprio nome é autoexplicativo, elas expressam a ideia de adição, de soma, de sequenciação. Se eu digo, por exemplo, saiu de casa e foi ao mercado, observe que a conjunção aditiva e estabelece entre as ações sair de casa e ir ao mercado uma relação de soma, de acréscimo, de sequência. Segundo grupo, conjunções coordenativas adversativas, que expressam uma relação de oposição, de contraste, de quebra de expectativa. As principais conjunções adversativas são o mas, o porém, o contudo, o no entanto, o entretanto, o todavia. Por exemplo, se eu lhes digo, comprou o ingresso, mas não foi ao show. Observe a relação de oposição, de adversidade que existe entre as duas orações. A lógica de quem compra um ingresso, teoricamente, seria ir ao show, seria ir ao espetáculo. Se essa pessoa compra e não vai, observe que há uma quebra, uma ruptura na sequência lógica do sentido. A essa ruptura dá-se o nome de oposição ou adversidade, que no exemplo em questão foi marcado pela conjunção mas. Terceiro grupo, conjunções alternativas. Essas conjunções expressam relação de alternância, de oscilação entre duas ações, entre dois fatos. As principais conjunções são ou, ora, já, quer, e elas normalmente aparecem aos pares. Se eu digo, por exemplo, ou estuda ou brinca, observe que o par de conjunções ou faz com que, entre a ação de estudar e de brincar, haja uma relação de alternância, de escolha. Eu poderia trocar ora estuda, ora brinca. Perceba a relação de alternância.
trazida pelas conjunções chamadas de alternativas. Quarto grupo, conjunções explicativas. São conjunções que indicam uma justificativa, uma explicação para uma hipótese ou ordem ou pedido anteriores. As principais conjunções são o porquê, o porquanto, o pois e o que. Se eu digo, por exemplo, que Ana deve estar doente porque não foi à aula, observe que esse porquê introduz uma justificativa, introduz uma explicação para a hipótese anterior. Eu estou supondo que Ana está doente, e a justificativa para essa suposição é o fato de ela não ter ido à aula. Quinto grupo, conjunções conclusivas. Como o próprio nome sugere, indica uma conclusão, uma síntese a que se chega em razão da informação trazida pela oração anterior. As principais conjunções conclusivas são o portanto, o então, o logo, o assim, o sendo assim, o por isso e o pois. A conjunção pois ela tem uma peculiaridade sobre a qual nós falaremos daqui a pouco. O pois ele só será conclusivo quando ele vier deslocado após o verbo. Já já nós explicaremos a diferença desse pois para o pois explicativo. Se eu digo a vocês que Ana estuda muito, portanto, merece passar no vestibular, note que o merecimento de Ana merecer passar no vestibular, é uma conclusão a que se chega, é uma síntese de raciocínio a que se chega, quando eu tenho por base o fato de que ela estuda muito. Então, vejam, se eu tenho alguém que estuda muito, eu posso concluir, eu posso deduzir que essa pessoa merece passar no vestibular. Galera, bastante atenção com a conjunção pois. Quando nós falamos a vocês sobre as conjunções conclusivas, eu destaquei um detalhe em relação ao pois. O pois ele pode ser tanto uma conjunção explicativa quanto uma conjunção conclusiva. E disse a vocês que, como conclusivo, ele vem deslocado. Ele vem depois do verbo. Vamos entender isso. O pois é a única conjunção entre todas as que nós estudamos, entre as conjunções coordenativas da aula de hoje, entre as conjunções subordinativas, é a única conjunção que muda de sentido em razão da mudança de posição dentro da oração. Nova Pampers Super Sec. Sem vazamentos para maior segurança. Dias seguros, dias Pampers. Mencionou-se que o pois será uma conjunção explicativa quando ele estiver na ordem direta, quando ele estiver na sua posição de origem, entre a primeira e a segunda oração. E que o pois será uma conjunção conclusiva quando ele estiver deslocado. Ele sai de sua posição de origem, que é no meio, que é entre as duas orações, e ele será deslocado para depois do verbo. Eu coloco depois do verbo da segunda oração. Vejamos. Se eu digo, por exemplo, que Pedro deve estar cansado, pois está com uma cara péssima, observe que esse pois, a que eu acabo de fazer referência, está entre as duas orações, está no meio das duas orações, ligando as duas orações. Ele está em sua posição de origem. Esse pois é uma conjunção explicativa. Esse pois ele é sinônimo do porquê. Agora, se eu digo, seu amigo está doente, você deve, pois, visitá-lo, observe que esse pois sai da sua posição de origem, que seria entre as duas orações, e ele é deslocado para depois do verbo deve. Em razão desse deslocamento, ele passa a ser uma conjunção conclusiva. Ele passa a ser sinônimo do portanto. Então, resumindo, na ordem direta, ligando as duas orações, o pois é explicativo. Deslocado após o verbo da segunda oração, o pois é conclusivo. Tudo bem? Galera, para fechar o nosso raciocínio, vamos colocar a teoria da aula de hoje em uma questão discursiva, que via de regra cai na segunda fase dos vestibulares. Nós temos uma tira da Mafalda. Tenho que fazer minha lição de casa.
tenho que fazer uma entrega. E eu tenho que ver o meu programa de TV. Então, acho que só dá tempo de brincar de guerra nuclear, não é? É. Bum! Esta vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. Qual a relação semântica existente entre as falas do primeiro quadro e a fala de Mafalda no segundo? Justifique. Observem comigo a transição do primeiro para o segundo quadro. Tenho que fazer minha lição de casa. Tenho que fazer uma entrega. E eu tenho que ver o meu programa de TV. Observem que todos os três amigos estão atarefados. Então, portanto, logo, pode-se concluir que só dá tempo de brincar de guerra nuclear. Olha a presença da conjunção então na fala da Mafalda do segundo quadro, que mostra que ela está introduzindo um raciocínio conclusivo com base nos fatos citados no primeiro quadro. Então, a resposta seria que a fala da Mafalda no segundo quadro se relaciona ao primeiro pela ideia de conclusão, o que se percebe pela presença da conjunção coordenativa então. Galera, então espero que tenham gostado da nossa aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho de notificação. Então, turma, ele conseguiu resumir bastante para a gente, né? Ele conseguiu resumir bastante para a gente a utilização das conjunções, certo? Certo, turma? Vamos fazer, então... Vamos fazer, então, a página 36, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o vídeo? Eu achei estranho na conclusiva estar pois lá, pois deve alguma coisa assim. Porque ele explicou que o pois pode ser utilizado tanto na oração conclusiva quanto na oração explicativa. Se o pois estiver na ordem direta, ele é explicativa. Se o pois estiver na ordem inversa, ou seja, antes da oração, antes do verbo, ele é conclusivo. Eu vou dar mais... daqui a pouco eu dou outro exemplo, tá bom, Ângela? Sobre. Se não der tempo para eu dar o exemplo hoje, eu dou o exemplo amanhã, beleza? Do pois. O pois ele é chato mesmo, ele é o pior que tem. Então, vamos lá. O número 1 diz assim, que a gente tem que utilizar o texto países precisam de aumento, investimento em educação, diz o Unesco, para responder às questões. É o texto que vai estar lá na página... É o texto lá na página 21. Mas ele dá os trechos aqui, então a gente não vai precisar ler tudo de novo agora. Olha só o que diz na número 1. Releia a seguir um trecho do texto. De acordo com o relatório, eles precisarão gastar 5,4% do Produto Interno Bruto para garantir um ensino de qualidade. E as nações mais ricas precisarão aumentar os repasses para os países mais pobres em 22 bilhões por ano. Haveria mudança no sentido do trecho se ele fosse escrito assim? De acordo com o relatório, não somente eles precisarão gastar 5,4% do PIB para garantir o ensino de qualidade, como também as nações ricas precisarão aumentar os repasses dos países mais pobres em 22 bilhões por ano. Reescrever é a frase, acrescentando o não somente, né?
que aí foi acrescentado o não somente e foi acrescentado também a expressão como também mudou o sentido da oração? Mudou, gente? Eu acho que não. Talvez esse somente foi meio que adição. Não, né? Tá certinho, Ana. Deixa eu tirar isso aqui. Então, o somente é como adição, tá certinho. E o sentido não muda justamente porque o somente e porque a expressão como também são expressões no sentido de adição, assim como a conjunção e, que tem lá, e as nações. O e, a gente já viu que ela é a conjunção coordenativa aditiva. E o somente e o como também dão ideia de adição. Por da ideia de adição, não muda o sentido. Certo? Vou colocar aqui para a gente. Vai sair pelo celular e vai entrar pelo notebook, tá? Ah.
Podemos ir para o número 2, turma? Sim. O número 2 diz assim. No trecho, os países acabaram priorizando a educação primária e negligenciando a educação infantil e a alfabetização dos adultos. Os termos em destaque é uma conjunção coordenativa, conclusiva, aditiva, alternativa, explicativa ou adversativa? Aditiva? Isso, letra B, né? O número 3 diz assim: reescreva o seguinte trecho. O mundo precisa aumentar o investimento em educação, completando com algum sentido. O primeiro sentido que ele pede é que seja uma oração coordenada sindética aditiva, ou seja, que tenha conjunção. Como que a gente pode completar essa frase? O mundo precisa aumentar o investimento em educação. Em educação. Ó, é aditivo, então eu tenho que usar o E. O mundo precisa aumentar o investimento em educação e o que que vem uma coisa que é somada ao aumento do investimento na educação? E valorizar quem, por exemplo? Eu posso falar que o mundo precisa aumentar o investimento em educação e Não sei. pode ser valorizar professores? Sim. Tá dando uma ideia que tá somando algo? Sim. Então tá, então vamos lá. Na letra B, ele diz que ele quer uma oração que seja sindética alternativa. Então, nós vamos ter que usar o ou, o ora. Como que a gente pode completar essa frase? O mundo precisa aumentar o investimento em educação. Ou a gente pode falar, ou o mundo. A gente tem que usar essa frase aqui, ó. O mundo precisa aumentar o investimento em educação. Essa frase é obrigado a usar. Se ela é alternativa, vamos pôr a conjunção ou, porque ou é a conjunção alternativa. Então, tá. O mundo precisa aumentar o investimento em educação. Ou, o que acontece? Ou as crianças serão prejudicadas. Podemos ir para o próximo? Peraí, professor.
Pronto. No outro, diz assim, que a gente tem que criar uma oração que seja o mundo precisa aumentar o investimento em educação e que a finalização dessa frase, né, que a continuação dela seja uma oração explicativa. Então tá, o mundo precisa aumentar o investimento em educação, pois, por quê? O que a gente pode pôr? Pois. Pois. Por que precisa aumentar o investimento em educação? Pois a educação é o quê, gente? É o futuro. Sim. Vocês hoje estão... Sim. Hoje tá parecendo segunda-feira. Minha casa tá cheia de mariposa. É o tempo, Ângela. Nem se fala da minha. Aí tá chovendo, tia? Muito, a noite toda, nunca parou. Graças a Deus que nunca parou. Graças a Deus. E agora, tá chovendo? Tá. Lá. Então, vamos lá. Tem uma, agora, na número 4, tem uma mulher que tá com uma maçã e com um pedaço, com um prato com doces, não é? Aí ele fala que a gente tem que criar duas frases. Uma frase tem que ser com oração sindética, adversativa, e o outro com alternativa. Lembrando que o adversativa a gente usa mais, porém, contudo. Que frase que a gente pode criar usando para ser alternativa e ela estando com uma maçã e doces na mão? Como que a gente pode criar? Alternativa? Pode ser alternativa primeiro. Ixi. Alternativa. Ora, como doces, Ora como frutas. Essa é uma frase que ela tem oração coordenada sindética alternativa. E agora a gente precisa de uma adversativa. A adversativa a gente vai usar mas, porém, contudo, no entanto. Pode ser assim, ó. Quero comer doces. Porém, estou de dieta. isso. Tranquilo, turma? Sim. Posso tirar o compartilhamento? Espera aí. Pera aí, tia. Eu nunca terminei. O tempo tá acabando. Eu terminei. A de baixo é adversativa? Isso. Deixa eu pôr para você saber. Pronto. Aqui na dúvida se eu já mandei essa tarefa. Se eu já salvei ela lá. Tudo é que a gente tem que mandar. Já, a tarefa passada eu já mandei. Beleza. Então tá bom, vou interromper aqui o compartilhamento, beleza? Tarefa de casa que eu vou corrigir amanhã.
É amanhã? É, 8º ano é amanhã. Tarefa de casa que eu vou corrigir amanhã, tá lá no cronograma. Página 37 e 38, beleza? Beleza. 37 e 38. Já tirem foto dessa página respondida de hoje e manda no grupo, tá? Tá. Tá bom? Por hoje estamos finalizando, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Beijo Beijo. com Deus também.